Quando o sol começa a romper as nuvens e a primeira luz da manhã toca suavemente os telhados, podemos sentir que Deus está nos dando uma nova chance. Cada amanhecer é como uma página em branco onde novas histórias são escritas, onde a esperança se infiltra pelas frestas da nossa rotina e nos lembra que a vida é mais do que o que sofremos ontem. O coração, porém, nem sempre acorda leve. Há dias em que carrega cicatrizes, ressentimentos e o desejo de retribuir aos outros a mesma dor que nos fizeram sentir. É como se andássemos com um saco cheio de pedras invisíveis, pedras que têm nomes: ofensa, traição, escárnio, injustiça. E surge a pergunta inevitável: o que faço com tudo isso? Para nos aproximarmos dessa resposta, quero levá-los a uma cena de uma pequena cidade, em uma noite comum. Lá, na praça central, um juiz aposentado se reunia com vizinhos que o admiravam por sua sabedoria e pela serenidade refletida em seu rosto. Depois de tantos anos julgando, as pessoas achavam que ele devia ser duro de alma. No entanto, havia uma paz desconcertante dentro dele. Alguém lhe perguntou sobre um advogado que durante anos o atacara com falsas acusações, com artigos mordazes, com críticas constantes. O velho juiz respirou fundo e disse com voz calma: ele é um homem culto, com talento e disciplina. Tem virtudes que poucos veem. Então um vizinho interrompeu: como você pode falar bem de alguém que passou tanto tempo difamando você? O juiz sorriu, com os olhos brilhantes, respondeu: porque pediram a minha opinião sobre ele, não a opinião dele sobre mim. Essa resposta caiu como um silêncio sagrado sobre os presentes. Ninguém esperava ouvir gentileza para com alguém que havia causado tanto mal. Mais adiante, em outra rua da mesma cidade, morava um padeiro que se levantava antes do amanhecer para sovar a massa. Certa noite, ele descobriu um jovem tentando arrombar a porta de sua despensa. Em vez de gritar ou chamar as autoridades, acendeu uma lamparina e se aproximou lentamente. O rapaz tremeu, convencido de que sua vida estava arruinada. Mas o padeiro, com as mãos ainda cobertas de farinha, disse-lhe: filho, eu não sabia que a necessidade o havia levado a isso. Eu também não tenho muito, mas se precisar de pão, diga-me, e eu o dividirei com você. E não se limitou a falar. Colocou um pão quente em suas mãos e o convidou a voltar na manhã seguinte para ajudar na padaria. O jovem, envergonhado e com lágrimas nos olhos, não conseguia entender por que estava sendo tratado com gentileza em vez de punição. Ambas as cenas parecem impossíveis em um mundo que nos ensina a retribuir golpe por golpe. Um juiz elogiando aquele que o caluniou. Um padeiro abrindo sua despensa para aquele que tentou roubá-lo. São histórias simples, mas que contêm um segredo profundo: o poder de retribuir o mal com o bem. E embora possa parecer loucura, é justamente aí que começa a verdadeira liberdade do coração. As palavras que nos acompanham hoje são firmes como rocha, mas ternas como água acariciando a terra seca. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 12: nunca retribuam a ninguém mal por mal. Hajam de tal maneira que todos vejam que vocês são orados. Procurem viver em paz com todos. Não se vinguem, amados, mas deixem espaço para a ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Mas, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Pois, fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Ao lê-la, sente-se que a Escritura toca profundamente, porque fala daquilo que mais dói, a injustiça. Quem nunca foi ferido em algum momento? Quem nunca sentiu aquela pontada interior que sussurra: um dia você me dará a paga? Todos nós conhecemos essa voz. Todos nós secretamente alimentamos a ideia de outros sofrerem o mesmo que nos fizeram sofrer. Mas aqui a palavra nos confronta com um mandamento aparentemente impossível: não retribuir o mal com o mal. Como isso é possível? Não é justo nos defendermos? Não é natural querer equilibrar a balança? O segredo está no seguinte: deixem espaço para a ira de Deus. Em outras palavras, Deus está nos dizendo: confiem em mim, eu cuidarei disso. E quando ouvimos isso, nossos corações podem clamar: mas, Senhor, eu quero ver justiça agora. Quero que fique claro que eu estava certo.
E, no entanto, o céu responde: Filho, a minha justiça é mais perfeita que a tua. Vejo o que está oculto, peso o que está oculto, julgo o que não se vê. Não é que Deus ignore nossas feridas, é que a sua justiça vai além do imediato. Paulo não se limita ao negativo, não se vinga, mas dá um passo ainda mais ousado: fazer o bem ao inimigo. E ele usa imagens muito vívidas: se ele estiver com fome, alimente-o; se estiver com sede, dê-lhe algo para beber. Não é curioso que a Bíblia não nos diga apenas para suportar o inimigo ou ignorá-lo? Ela nos diz para alimentá-lo, dar-lhe algo para beber. Isso implica proximidade, implica ação concreta. O Evangelho não se contenta com você não respondendo com ódio, ele quer que você transforme a situação com atos de amor. E então surge a estranha expressão: você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se trata de vingança disfarçada, como alguém que pensa: vou fazê-lo se sentir pior com a minha bondade. Não. É uma metáfora para o fogo que purifica, que desperta a consciência, que incendeia o coração com santa vergonha. Quando alguém recebe bondade em vez de punição, sua consciência é despertada com mais força do que se tivesse sido espancado. As brasas vivas são uma oportunidade para o outro reconsiderar e mudar, não um triunfo do nosso orgulho. A passagem termina com uma frase que parece um escudo: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Aqui está a chave: o mal vence quando faz você agir como ele. O mal vence quando rouba sua paz, quando o enche de ressentimento, quando o faz responder da mesma forma. Mas quando você escolhe o bem, mesmo que esteja sangrando por dentro, você está declarando: este mal não me governará. Sou filho de um Deus justo e bondoso, e seu caráter se refletirá em mim. E naquele momento, mesmo que pareça fraco aos olhos do mundo, você se torna mais forte do que qualquer agressor, porque escolheu o terreno de Deus, não o do inimigo. Não parece que esse ensinamento nos coloca contra a parede? O Evangelho não é um discurso superficial de conforto, é um chamado para viver de uma maneira que desafia a lógica humana. E, no entanto, ao obedecê-lo, encontramos descanso. Porque se fizermos justiça com as próprias mãos, ela nunca será suficiente. Sempre haverá um resíduo de raiva, uma ferida que clama por mais. Em vez disso, quando confiamos a vingança ao Senhor, podemos dormir em paz, sabendo que a balança está em boas mãos. É por isso que esta passagem é muito mais do que um conselho moral. É um convite para descansar em Deus, para confiar que a sua justiça nunca falha e que o seu amor é mais poderoso do que qualquer ferida. É como se Paulo nos dissesse: não respondas pela tua dor, mas pela graça que recebeste. Porque, no fim, não foi isso que Cristo fez por nós? Quando cuspiram nele, ele não respondeu com insultos. Quando o espancaram, ele não levantou a mão. Quando o crucificaram, ele orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esse é o modelo. Esse é o caminho. O coração humano, quando deixado sozinho, reage sempre da mesma maneira. Responde a um golpe com outro golpe, a um insulto com outra palavra ofensiva, a traição com um muro de desconfiança. É como um espelho quebrado que devolve apenas fragmentos do que recebeu. Se alguém nos fere, sentimos que temos o direito de retribuir a ferida multiplicada, como alguém que joga sal na ferida do outro para que ele sinta o mesmo que nós. Essa é a lógica do mundo: olho por olho, dente por dente. Uma lógica que pode parecer justa, mas na realidade só prolonga a cadeia de dor. Quando as pessoas se guiam apenas por suas emoções, a vingança parece um alívio, mas acaba sendo um veneno. É como beber água salgada pensando que vai matar a sede. No momento parece refrescante, mas logo depois, o desespero aumenta. Já aconteceu com você que, depois de retribuir uma palavra dura, seu coração fica ainda mais inquieto? Você já sentiu que, mesmo gritando, mesmo defendendo seu ponto de vista, a ferida continuava sangrando por dentro? Esse é o sinal de que o caminho da carne nunca satisfaz. Agora, vejamos o outro lado. Quando uma pessoa decide confiar em Deus, algo muda radicalmente. Isso não significa que ela pare de sentir a dor, não significa que a traição não dói mais, mas a reação não vem mais do orgulho ferido, mas da paz de Cristo em seu coração.
Quem anda com Deus aprende a respirar antes de responder, aprende a orar em meio à ofensa, aprende a dizer: Senhor, eu não posso, mas deixo esta batalha em tuas mãos. Essa atitude não é fraqueza, é força em sua melhor forma, porque requer mais coragem abrir mão do controle do que cerrar os punhos. Sem Deus, o ser humano vive como alguém que luta com sombras, cansado, desgastado, sempre atento a quem lhe deve algo para que possa cobrar na hora certa. Com Deus, porém, aprendem a viver com leveza, como quem deixa seus fardos nas mãos de um pai que sabe julgar com justiça. Sem Deus, toda ofensa se torna motivo para construir muros. Com Deus, toda ofensa pode se transformar em oportunidade de mostrar o caráter de Cristo. Veja este contraste. Quem não conhece a Deus vive preso na esteira da vingança, como um animal que corre sem sair do mesmo círculo. Quem confia em Deus desce dessa esteira e caminha em paz, pois sabe que há um juiz no céu que não erra e jamais esquece. O primeiro vive escravizado pelo que os outros fizeram, o segundo vive livre na certeza de que o que os outros fizeram não define seu destino. O apóstolo Pedro expressou isso perfeitamente ao falar de Jesus: quando o maltratavam, não injuriava, quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga retamente. Essa é a essência do contraste. O mundo diz: respondam na mesma moeda, não desistam. Cristo ensina: vençam o mal com o bem. O mundo diz: demonstrem sua força. Cristo ensina: meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O mundo diz: recupera o que te foi feito. Cristo ensina: confia, pois eu sou aquele que retribui com justiça. E aqui surge uma pergunta inevitável: qual caminho você escolherá? O caminho da reação humana que te prende a um ciclo interminável de ressentimento, ou o caminho da fé que te permite viver em paz mesmo quando a ofensa dói? É uma decisão diária, porque não é uma teoria bonita, mas uma prática constante. Cada dia traz oportunidades para responder como a carne deseja ou como o espírito ordena. A diferença entre os dois caminhos é tão clara quanto a noite e o dia. Sem Deus, as feridas se tornam correntes que carregamos por toda a vida. Com Deus, essas mesmas feridas podem se transformar em cicatrizes que contam histórias de cura e graça. Sem Deus, o inimigo sempre tem a última palavra. Com Deus, até mesmo o inimigo pode se tornar um instrumento de bênção, porque sua maldade não tem poder para impedir o plano de Deus em sua vida. Este contraste não é para nos condenar, mas para nos encorajar a escolher o melhor. Porque todos nós, em algum momento, reagimos sem Deus. Todos nós desejamos vingança. Mas hoje a palavra nos lembra que existe um caminho mais elevado, um caminho que traz descanso. E se você decidir segui-lo, experimentará a liberdade de não precisar ser seu próprio juiz, porque você já tem um juiz perfeito lutando suas batalhas. Imagine um homem chamado Julia, um trabalhador incansável em sua empresa. Durante anos, ele se esforçou ao máximo, mas um dia descobriu que um colega havia começado a espalhar boatos sobre ele, inventando histórias para manchar seu nome. Julia sentiu o sangue ferver, por dentro, pensou: não vou deixar isso passar. Estava prestes a confrontá-lo violentamente, a responder na mesma moeda. Mas, em seu coração, uma voz gentil o lembrou: faça o possível para viver em paz, deixe Deus cuidar de sua defesa. Em vez de desperdiçar energia discutindo, Julian decidiu continuar trabalhando com integridade, confiando que o tempo e a justiça divina falariam por ele. Depois de meses, aqueles que ouviram a calúnia finalmente reconheceram a verdade, porque sua conduta honrada desmentia qualquer mentira. Você que está me ouvindo também pode ter sentido a pontada da calúnia. Talvez seu nome tenha sido arrastado pelas línguas daqueles que buscavam sua queda. E a ideia ardia dentro de você de retribuir palavra por palavra. Mas lembre-se, sua reputação não depende do veneno dos outros, depende da luz que você irradia todos os dias. Não retribua o mal com o mal, confie que Deus revelará a verdade. Viva de tal maneira que sua vida seja a defesa mais forte que alguém pode apresentar. E assim como Juliano encontrou paz ao abrir mão do desejo de vingança, você também pode encontrar descanso se decidir entregar sua causa ao Senhor. Porque a calúnia fere, mas a fidelidade cura. A partir daqui, passamos para outra ferida ainda mais profunda,
que não vem de estranhos, mas da necessidade e do desespero que levam outros a fazerem a coisa errada. Em um bairro pobre, um velho chamado Ernesto descobriu um menino tentando roubar um saco de arroz de sua pequena loja. Qualquer outra pessoa teria chamado a polícia, mas Ernesto, olhando nos olhos do jovem, sentiu mais fome do que maldade. Convidou-o a sentar-se e perguntou: o que o levou a fazer isso? O jovem confessou que não comia há dias, que sua mãe estava doente e que não conseguia encontrar trabalho. Então Ernesto preparou-lhe um prato de comida quente e disse: não precisa roubar, filho, eu posso te ajudar a encontrar outra saída. Com esse gesto, ele não só acalmou o estômago vazio, mas também abriu a porta para um futuro diferente. Você que escuta, o que faria se alguém o roubasse? A carne clama por justiça imediata, em muitos casos, é necessário proteger o que é seu. Mas a palavra também o convida a olhar além do ato e a enxergar a necessidade oculta por trás dele. Se o seu inimigo estiver com fome, dê-lhe de comer; se estiver com sede, dê-lhe de beber. Esta é uma revolução do coração, responder com compaixão onde todos esperam punição. Do gesto do velho, passamos agora para um cenário mais doloroso: as feridas que surgem na família. Um marido que trai, uma esposa que abandona, um filho que se rebela, um irmão que lhe nega a sua palavra. Ali, a dor é sentida de forma mais aguda, porque a família é o lugar onde esperamos proteção, não traição. Uma mulher chamada Clara sofreu o abandono do seu companheiro após anos de casamento. A tentação de odiar, de desejar o pior, era imensa. Mas um dia, ajoelhando-se em silêncio, ela entendeu que carregar ressentimento era como beber veneno enquanto esperava que outro morresse. Ele decidiu perdoar, não porque o que aconteceu não importasse, mas porque seu coração precisava ser livre. Você que está passando por um conflito familiar, ouça: perdoar não é esquecer ou justificar o mal. Perdoar é quebrar a corrente que te prende a essa dor. É dizer: não serei escravo deste ressentimento. Entrego minha ferida ao justo juiz. Não significa não estabelecer limites, nem reabrir portas para a toxicidade. Significa escolher se curar em vez de se envenenar. E quando você o faz, descobre que sua família pode gradualmente se tornar solo onde Deus planta algo novo. Das feridas íntimas da família, vamos agora para um terreno que muitos não ousam nomear: as feridas dentro da igreja. Porque sim, mesmo na casa de Deus, onde deveríamos encontrar refúgio, às vezes encontramos rejeição, críticas ou abusos. Pedro era um jovem que servia apaixonadamente em sua congregação. Mas um dia, um líder, por inveja, começou a menosprezá-lo publicamente. Pedro considerou abandonar tudo, ressentido com a comunidade e até mesmo com Deus. No entanto, com lágrimas nos olhos, ela orou: Senhor, cura o meu coração e ensina-me a diferenciar os teus filhos do teu nome. Não quero confundir as falhas dos homens com a tua santidade. Com o tempo, ela aprendeu a continuar servindo, mas com maturidade e discernimento. Você que está me ouvindo, talvez carregue uma ferida da igreja. Talvez um irmão a tenha magoado ou um líder a tenha decepcionado. Não responsabilize Deus pelo que os homens fizeram. Aprenda a entregar a justiça nas mãos dele. Enfrente com amor, se possível, distancie-se, se necessário, mas não deixe que essa ferida mate a sua fé. O Senhor continua bom mesmo quando seus filhos falham. E aqui chegamos à prisão suprema da alma, o ressentimento persistente. Aquele que não é perceptível por fora, mas que lentamente a consome por dentro. Andréa, uma mulher de meia idade, guardou durante décadas ressentimento contra o seu pai, que a abusou quando criança. Cada vez que se lembrava dele, o seu coração endurecia e o seu rosto enchia-se de amargura. Um dia, ao ouvir a voz de Deus em um sermão, ela percebeu que esse ressentimento era uma corrente que só ela podia suportar. Decidiu entregar aquela ferida ao Senhor, chorou como nunca antes e, nesse choro, iniciou-se um processo de cura. Descobriu que, ao perdoar, não estava desculpando o agressor, mas libertando a sua própria alma. Você, que guardou ressentimento por anos, ouça com atenção: esse ressentimento não o protege, ele o destrói. A cada dia que você o alimenta, perde um pouco da sua paz.
Mas quando você decide vencer o mal com o bem, quando escolhe perdoar mesmo que o outro não mereça, seu coração começa a se curar. E ali, onde antes havia veneno, a vida começa a fluir. Cada um desses cenários nos lembra da mesma coisa: o mal não se vence com mais mal. O mal se vence com o bem. E embora pareça impossível, quando você decide andar assim, sua vida se torna um testemunho vivo de que Deus é quem luta por você, que Ele é quem julga com justiça, que sua bondade pode transformar até mesmo o que parecia sem esperança. Quando falamos em retribuir o mal com o bem, não estamos nos baseando apenas em uma ideia moral ou conselho sobre a boa convivência. Estamos tocando o cerne do Evangelho. O próprio Jesus disse isso claramente no Sermão da Montanha: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Este não é um conselho opcional para os mais piedosos, mas um mandamento que define quem somos como filhos de Deus. Você já considerou o quão radicais essas palavras são? Amar aqueles que vos amam é natural, abençoar aqueles que vos abençoam é lógico. Mas amar o vosso inimigo? Orar por aqueles que vos insultam? Isso é impossível sem a graça de Cristo. Jesus não está pedindo que reprimais a vossa dor ou ignoreis a ofensa. O que ele está dizendo é: se sois verdadeiramente filhos do vosso Pai Celestial, que o seu caráter seja visto em vós. Pois o próprio Deus faz nascer o sol sobre os bons e os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Ele nunca se cansa de ser gentil, mesmo com aqueles que o rejeitam. E se somos seus filhos, somos chamados a refletir esse mesmo amor. Quando você ora pelo seu inimigo, algo misterioso acontece. No início, você pode fazê-lo com o coração fechado, suas palavras hesitantes, quase forçadas. Mas, à medida que você persevera, Deus começa a trabalhar profundamente dentro de você. O ressentimento começa a se desfazer, a raiva se transforma em compaixão e você passa a ver a pessoa não apenas como um agressor, mas como alguém que precisa da mesma misericórdia que você recebeu. Este é o milagre que a oração opera. Ela nem sempre muda o outro imediatamente, mas sempre transforma o seu coração primeiro. O segundo texto que ilumina esse caminho está na carta de Pedro, quando ele fala de Jesus em meio ao seu sofrimento: quando insultado, não revidava; quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga retamente. Aqui temos o melhor exemplo: Cristo na cruz, suportando golpes, zombarias e humilhações, mas permanecendo em silêncio, confiando no Pai. Ele poderia ter chamado legiões de anjos, poderia ter respondido com poder, mas escolheu o caminho da rendição. E graças a essa rendição, você e eu hoje temos a salvação. Não é isso mais poderoso? O que parece fraqueza, não responder, não revidar, não se vingar, foi, na verdade, a maior vitória da história. A cruz, que parecia derrota, foi o triunfo do bem sobre o mal. O silêncio de Jesus não foi covardia, foi confiança absoluta de que o Pai estava no controle. E esse mesmo caminho é o que somos convidados a seguir. Vocês que me ouvem, quando alguém os ofende e seu primeiro impulso é responder, lembrem-se destas duas imagens: Jesus nos ordenando amar o inimigo e Jesus em silêncio na cruz. Uma mostra o mandamento, a outra mostra o exemplo. Juntas, elas ensinam que isso não é algo inatingível, mas um estilo de vida que o Espírito Santo deseja formar em vocês. Assim, o que parecia impossível se torna possível. Orar por aqueles que o machucam, abençoar aqueles que o amaldiçoam, confiar em vez de se vingar. Não porque você é forte, mas porque Cristo vive em você. E quando Cristo vive em você, o mal não tem mais a última palavra. Ao chegarmos ao final desta meditação, o que mais brilha é a verdade simples e profunda: o mal não se vence com mais mal. O mal se vence com o bem. Esta não é uma teoria para pendurar na parede, é um caminho que você pode começar a trilhar hoje. Não importa se a ferida vem de um colega de trabalho que o caluniou, de um familiar que o traiu, de um membro da igreja que o decepcionou ou de um inimigo jurado que busca sua ruína. Em cada um desses casos, o Senhor o lembra: não tome vingança em suas próprias mãos. Deixe-a nas minhas. A justiça de Deus não é tardia nem equivocada. Talvez você queira vê-la agora, mas lembre-se de que o tempo de Deus não é como o nosso.
Ele sabe quando agir, como agir e até onde ir. E mesmo que pareça lenta aos seus olhos, a sua justiça sempre chega no devido tempo. Enquanto isso, sua missão não é planejar retaliações ou guardar ressentimentos, mas viver em paz, curar, reconstruir e manter seu coração limpo. Pergunte a si mesmo por um instante: de que adianta vencer uma luta se você perde a paz? De que adianta estar certo se sua alma continua amargurada? O que Deus quer é que você viva livre, leve, sem correntes invisíveis. E essa liberdade só vem quando você larga o martelo do juiz e entrega o caso nas mãos do único juiz perfeito. Portanto, o convite de hoje é claro: não viva sobrecarregado pelo desejo de vingança. Gaste suas forças amando, orando, servindo, sendo uma luz em meio às trevas. Não se preocupe em provar quem estava certo. Preocupe-se em refletir quem vive dentro de você. Porque, no final, o que convence o mundo não são seus argumentos, mas sua vida transformada. Lembre-se destas palavras como um selo em seu coração. Não se deixe vencer pelo mal, vença o mal com o bem. Que você possa dizer: eu escolho o caminho de Cristo toda vez que a ferida arder. Meu Pai Celestial pesa com perfeita justiça, eu confio nele. E que você possa se erguer na fé toda vez que a amargura tentar roubar sua alegria, e declarar: minha paz não depende do que os outros fizeram comigo, minha paz depende daquele que me salvou. Esse é o verdadeiro descanso, saber que você não precisa de vingança, porque você tem um Deus que luta por você. Saber que você não precisa destruir o inimigo, porque você tem um Pai que pode transformá-lo. Saber que você não precisa se afundar em ressentimento, porque Cristo já suportou toda a injustiça na cruz. Essa é a boa notícia que quero deixar para você hoje. A vitória já está garantida quando você escolhe amar, perdoar e confiar. Pai amoroso, hoje nos apresentamos a Ti com o coração aberto, reconhecendo que muitas vezes desejamos fazer justiça com as próprias mãos. Tu conheces as nossas feridas, conheces as lágrimas que derramamos em silêncio, e por isso descansamos em Tua presença. Hoje, queremos abandonar todo o fardo e confiar que a Tua justiça é mais elevada, mais pura e mais perfeita que a nossa. Senhor, trazemos diante de Ti aqueles que foram caluniados no trabalho, na vizinhança ou na comunidade. Tu conheces a dor sentida quando o nome de uma pessoa é injustamente difamado, quando o que ela construiu com tanto esforço é questionado por rumores e mentiras. Aquele filho teu que me ouve e que foi ferido por palavras falsas, assegura-lhe que tu és o seu defensor. Lembra-lhe que não precisa responder palavra por palavra, porque a vida dele será o testemunho que fala mais alto do que qualquer acusação. Cobre-o com a tua paz e dá-lhe força para continuar caminhando com integridade, mesmo quando atacado. Agora, Senhor, apresentamos a Ti aqueles que sofreram com a necessidade e o roubo. Tu sabes que, às vezes, o desespero leva homens e mulheres a cruzar limites que não deveriam. Mas Tu também sabes que por trás de muitos atos de maldade há fome, solidão e doença. Aquele irmão que foi vítima de roubo, dá-lhe um coração sensível para olhar além do dano e discernir a necessidade por trás do ato. E aqueles que foram tentados a roubar ou enganar por desespero, mostra-lhes uma saída diferente. Abre portas de trabalho, de provisão, de oportunidade, para que nunca mais sintam que a única opção é fazer o que é errado. Senhor, também elevamos diante de Ti as famílias feridas. Tu conheces os lares onde a traição, onde palavras duras deixaram cicatrizes, onde o amor parece ter esfriado. Pedimos que cures os cônjuges que não se olham mais com ternura, os filhos que guardam ressentimento contra os pais, os irmãos que pararam de se falar. Traz um novo começo em meio a essas ruínas. Ensina-lhes que perdoar não significa ignorar a dor, mas sim deixá-la ir. Dá a cada um a humildade para reconhecer as próprias faltas e a força para estabelecer limites que protejam a vida. Transforma os lares em altares onde reina Tua paz. Pai, não nos esquecemos daqueles que foram feridos dentro da igreja, no lugar onde esperavam encontrar refúgio. Quantos corações se afastaram porque foram julgados, porque um líder os tratou com dureza, porque um irmão os apontou com desprezo. Cura essas feridas profundas. Ajuda cada um a diferenciar o Teu nome dos erros dos homens. Dá-nos discernimento para confrontar com amor quando necessário e para calar quando for mais sábio.
Não permitas que nenhuma ferida apague a fé dos teus filhos. Restaura aqueles que se desviaram e faz da tua igreja novamente um refúgio de graça. E, finalmente, Senhor, apresentamos aqueles que carregam rancores antigos, ressentimentos que estavam escondidos no coração há anos. Tu sabes como o ressentimento consome lentamente a paz, como amarga o olhar e rouba a alegria. Peço que, neste momento, o teu Espírito Santo toque esses lugares profundos da alma e derreta essa dureza. Que cada pessoa diga: Senhor, eu te entrego esse ressentimento, não quero mais viver escravizado por essa corrente. Enche esses corações com o teu amor, esse amor que cobre uma multidão de pecados, e dá-lhes a coragem de perdoar, mesmo que o outro não peça, mesmo que o outro não mereça. Pai, em todas essas situações queremos declarar que não seremos derrotados pelo mal, mas sim que venceremos o mal com o bem. Queremos refletir o teu caráter em nossas reações. Queremos que os outros vejam em nós a diferença de ter Cristo em nossos corações. Faz de nós instrumentos da tua paz, portadores da tua luz, testemunhas da tua justiça. E enquanto oramos, Senhor, pedimos também que nos ensines a amar verdadeiramente os nossos inimigos, a abençoar aqueles que nos amaldiçoam, a fazer o bem aos que nos ferem e a orar por aqueles que nos perseguem. Que nossas vidas sejam uma oferta que clama ao mundo que a tua graça é mais forte que o ódio, que a tua justiça é maior que a vingança e que o teu amor nunca falha. Hoje descansamos em ti, Senhor. Hoje depomos o martelo do juiz e o colocamos em tuas mãos. Hoje escolhemos perdoar, escolhemos confiar, escolhemos amar. E o fazemos no poderoso nome de Jesus, nosso Salvador, aquele que nos deu o exemplo na cruz e aquele que vive e reina para sempre. Amém.